Boa noite, estamos no ar porque é hora de informar o país e o mundo no telejornal. Começamos a dizer-lhe que o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, decretou hoje, dia 21 de agosto, o seguinte: é observada a tolerância de ponto em todo o território nacional no dia 23 de agosto de 2017. A tolerância de ponto não abrange os trabalhadores que laboram em regime de turnos, sem prejuízo da obrigatoriedade destes serem dispensados pelo tempo necessário para exercerem o seu direito de voto, nos termos da legislação em vigor. O Presidente da Comissão Nacional Eleitoral recebeu em audiência 3 eminentes figuras políticas africanas. Tratam-se dos antigos presidentes de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, Joaquim Chissano de Moçambique, e o antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Maria das Neves. Com os 3, André da Silva Neto falou do atual estado de preparação do processo eleitoral que está na reta final. No primeiro encontro com o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, André da Silva Neto, o antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde disse estar satisfeito com o nível de preparação das eleições em Angola. As coisas estão a funcionar com normalidade no quadro de um processo eleitoral com a participação de todos os principais atores neste processo. O antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Maria das Neves, é o chefe da missão de observação da União Africana, que integra 40 observadores. Os mesmos vão acompanhar o processo eleitoral nas 18 províncias do país. Joaquim Chissano é outra personalidade da política africana que marcou a história de Moçambique. O antigo presidente daquele país do Índico faz parte das individualidades convidadas pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, para acompanhar as eleições da próxima quarta-feira. Queria agradecer o convite que me foi formulado pelo governo de Angola e pelo Presidente José Eduardo dos Santos para ser parte dos observadores internacionais destas eleições importantíssimas para a vida de Angola e para a vida da nossa região e, por que não, de toda a África. Desde que eu cheguei, ouvi boas coisas sobre o processo eleitoral, portanto, os preparativos estão um bom caminho, a campanha eleitoral correu a contento, sem distúrbios de maior, e vi que também os órgãos eleitorais estão bem organizados. Miguel Trovoada, antigo presidente de São Tomé e Príncipe, está em Angola como chefe da missão dos observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A saída da audiência com o presidente da CNE, Miguel Trovoada, disse que viu todas as suas preocupações esclarecidas. Saímos daqui já melhor informados, mas continuaremos a nossa ação, a nossa missão de observação, esperando que continuaremos a ter subsídios de uns e de outros para melhor ter uma ideia global do processo eleitoral e depois da votação. Nós estamos cá não há muito tempo, mas podemos observar que o clima é um clima bastante tranquilo, de paz e estabilidade. O debate de ideias, embora indireto, tem-se feito também de uma forma bastante pacífica, sem grande agressividade e alguns picos de alguma acutilância. Parece-me ser até salutar, porque pode manifestar a maneira como e a convicção de cada um na defesa das suas posições, com confronto dos programas também. Portanto, nós esperamos que Angola, que já tem a experiência de outras eleições, e que de eleição em eleição vão aprimorando, portanto, todo o mecanismo, possa dar mais uma vez exemplo à África e ao mundo da sua maturidade
em matéria de aprofundamento e de desenvolvimento do processo democrático. No final dos encontros, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, André da Silva Neto, afirmou que as formações políticas já receberam as credenciais para os delegados de lista. As duas primeiras não apresentaram inquietações nenhumas. Esta última, do presidente Miguel Povoada, apresentou questões que são correntes no decurso desse processo. Falaram dos delegados, perguntaram a situação dos delegados de lista, perguntaram a situação dos eleitores que não levantaram os cartões, falaram a questão da não publicação dos cadernos eleitorais, e nós, entre outras, respondemos a essas preocupações ao pormenor e ficaram esclarecidos. Relativamente ao credenciamento dos delegados, está completo, está tudo... Está. Ontem mesmo aqui nesta sala procedemos à entrega do dispositivo eletrónico que é pendrive, contendo os dados dos delegados de lista que foram credenciados. Hoje estamos a fazer os depósitos dos valores que vão ser atribuídos a cada um dos delegados de lista, um valor de 10.000 kwanzas para cada um poder se alimentar no dia 23. Esses valores estão a cair nas contas dos partidos e os partidos vão fazer chegar os seus delegados de lista. A missão de observação da CPLP, que vai trabalhar em Luanda, integra 18 membros distribuídos em toda a província. Entretanto, depois da CNE, a agenda da delegação da missão de observação da União Africana estendeu-se ao Comando-Geral da Polícia Nacional. Aqui, José Maria das Neves disse estar impressionado com o trabalho que o Ministério do Interior está a desenvolver para assegurar a ordem e a tranquilidade públicas. A polícia está a fazer o seu trabalho e os dados aqui apresentados garantem-nos que as coisas vão funcionar com normalidade. E por isso, enquanto chefe da missão da União Africana, sinto-me satisfeito e recompensado com este trabalho que está sendo realizado pela República de Angola. Para o asseguramento das eleições gerais da próxima quarta-feira, a Polícia Nacional tem disponíveis 120.000 efetivos. A Comissão Nacional Eleitoral já fez chegar à província do Bié o material para repor o extraviado no passado dia 9 na comuna da Chipeta, município de Catabola. Do lote recebido consta também material de contingência para os 9 municípios da província. O avião a que se fez transportar o material eleitoral para reposição do extraviado nas imediações das 7 casas na comuna da Chipeta, com destino ao município do Coemba, chegou à capital biena por volta das 17 horas deste domingo. São mais de 20 malas, entre elas as de reposição de material extraviado e de contingência para os 9 municípios da província do Bié. E então a CNE deu como inválido aquele tipo de material e por questões mesmo de segurança então teve que repor, por isso não é novo material, mas é um material de reposição. Aqui estamos a falar concretamente de que tipo de material? Estamos a falar de boletins de voto. Nós acabamos de receber 25 malas que contêm os boletins de voto e dizer que esse boletim é destinado à Comissão Municipal Eleitoral do Coemba. Para zonas de difícil acesso, a porta-voz da Comissão Provincial Eleitoral do Bié, Madalena Domingos, garantiu que o material já começou a chegar. As condições estão todas criadas para que todas as assembleias de voto que se encontram em zonas de difícil acesso tenham este tipo de material, porque praticamente faltam-nos 2 dias para o dia 23 de agosto. As condições estão criadas e pensamos que não haverá qualquer problema, pois que todas as zonas de difícil acesso estão a ser apoiadas por um avião mesmo, a mando da CNE. Na recepção do material esteve o presidente da Comissão Eleitoral no Bié, Daniel Chimbinga, e comissários provinciais. Para além do material do Bié, a aeronave transportou igualmente contingente para a província do Coando-Cubango. O Ministério do Interior constatou 49 infrações durante o período de pré-campanha e campanha eleitoral 2017, que, como sabe, termina esta segunda-feira em todo o país. De acordo com o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, que falava na reunião de balanço, as províncias do Ambo e Luanda foram as que mais casos registaram. Já só faltam escassos dias para o país ir a votos.
As forças da ordem garantem que a expressão política livre dos cidadãos acontece em clima democraticamente previsto. As províncias de Luanda e do Huambo são as das maiores praças eleitorais do país, onde foram registrados pelo Ministério do Interior casos de intolerância política durante o período de pré e depois de campanha eleitoral. Nas fases de pré-campanha e de campanha eleitoral que hoje encerra, registramos alguns incidentes, provocados sobretudo por cidadãos ou grupo de cidadãos à margem de orientações das direções dos partidos, embora em alguns casos tivessem tomado parte indivíduos com responsabilidade partidária e, infelizmente, registramos 49 infrações, com 47 detidos, que resultaram em 2 mortos por agressões físicas e 4 por acidentes de viação, e ferimentos a vários cidadãos que poderiam ser evitadas caso as orientações do Ministério do Interior tivessem sido acatadas. O Ministro do Interior adiantou ainda que estes incidentes deveram-se ao incitamento político de alguns partidos e, por isso, voltou a apelar aos cidadãos a pautarem por uma conduta responsável durante a votação e depois da publicação dos resultados. Apesar de termos registrado, de uma forma geral, maturidade por parte dos dirigentes políticos, assinalamos com preocupação alguns pronunciamentos irresponsáveis por parte de figuras políticas e desabonatórias para as organizações que representam e que deles deveriam demarcar-se, suscetíveis de procedimento criminal, sendo de destacar as de incitamento da juventude à violência e cometimento de crimes, e desde já, e sem prejuízo de eventual tratamento em tempo e fóruns próprios, por parte das entidades judiciárias e judiciais competentes, apelamos à população a não aderir a este tipo de conduta, quer agora, quer após a publicação dos resultados eleitorais, à altura em que certamente a população saberá avaliar o grau de maturidade política dos nossos políticos. Os angolanos vão às urnas esta quarta-feira em todo o país. Espera-se que mais de 9 milhões de cidadãos se desloquem às assembleias de voto. Cimeira da SADC anuncia a criação de comissão para supervisionar o processo eleitoral na República Democrática do Congo. Procedeu a entrega de 120 toneladas de fertilizantes e 14 tratores com as suas respectivas alfaias à Cooperativa Agrícola da Quissomeira, na província do Bengo. Entende o Ministro que com a entrega destes meios estão criadas as bases para que os camponeses possam alavancar a produção agrícola na região. São 10.000 hectares de área cultivada e a cultura de eleição é o milho, um grão importante e diferenciado pela sua incondicional presença na cesta básica das famílias angolanas. Estamos na Cooperativa Agrícola da Quissomeira, onde trabalham mais de 7.000 camponeses. Na presente campanha agrícola foram plantadas 5 espécies de milho e até princípios de setembro espera-se colher perto de 25.000 toneladas do grão. Conseguimos colher, de facto, 10.000 toneladas que já está colhida. E a nossa meta, a previsão, é de colhermos 25.000 toneladas. Para o sucesso da campanha agrícola 2017-2018, que arranca em meandros de setembro, o Ministro da Agricultura, Marcos Yunga, procedeu à entrega de 120 toneladas de fertilizantes e 14 tratores com as suas respectivas alfaias. Temos tido algumas insuficiências, mas com esses insumos e também, não obstante, as máquinas para a preparação de soro, já vamos atingir essa dieta de 50.000 toneladas. É a altura de oportunidade. Então, a nossa empresa, que é a Regadio, é uma empresa do setor agrícola, se juntou ao governo, que era com a Quissomeira, com essa cooperativa Quissomeira, trabalhar no desbravamento de terra para melhor servir essa população.
Marcos Junga quer ver a província do Bengo autossuficiente na produção de milho. Por essa razão, incentivou os agricultores locais a trabalharem de forma séria, já que a região dispõe de solos férteis para a prática da agricultura. O Bengo, para além da tradição que tem na produção da banana, de hortícolas e da mandioca, o Bengo também pode se tornar uma província forte na produção de milho, com a vossa presença e com o vosso engajamento. Cumpram o seu dever de bom produtor e, sobretudo, o seu dever de bom cidadão, que quer o progresso da sua pátria. Em novembro do ano passado, o ministro da Agricultura esteve a trabalhar aqui na Cooperativa Agrícola da Quissumeira, onde procedeu ao lançamento do Programa de Apoio à Agricultura Familiar 2016-2017 e aqui mesmo prometeu entregar meios mecanizados, adubos, entre outros inputs agrícolas, de modos a alavancar a produção nesta região. A promessa foi cumprida, estão assim criadas as bases para que os camponeses associados à Cooperativa Agrícola da Quissumeira possam de facto diversificar a produção. As imagens são de José Andrade, Gilberto da Fonseca, João Manuel, Jude Samã do TPA, na Quissumeira. Vêm aí as eleições, são já na quarta-feira. A UNITA diz ter feito bem o trabalho para convencer os cidadãos a votarem no seu programa de governação. Isaías Chamacuva levou esta segunda-feira a mensagem do seu partido ao Kazenga. No último dia de campanha, a UNITA foi ao município do Kazenga, que já foi o mais populoso de Luanda. Aos militantes deste partido, Isaías Chamacuva falou de paz e de desenvolvimento e pediu aos angolanos para fluírem às assembleias de voto na quarta-feira. O presidente da UNITA diz que é tempo de pensar em consolidar a democracia e o desenvolvimento. A guerra é coisa do passado e para nunca mais voltar. Só quem não é angolano é que vai querer fazer guerra mais aqui. Os filhos de Angola, os angolanos, ninguém mais quer guerra aqui. Não é verdade? Durante 30 dias, o presidente da UNITA percorreu o país e, por onde passou, explicou o que quer para Angola nos próximos 5 anos. Se passar pelo crivo dos eleitores, a UNITA se propõe a formar o GIP, Governo Inclusivo e Participativo. 23 é o dia D e não há mais nada a fazer, senão esperar que o povo decida. Durante o mês todo de agosto, nós fomos explicando ao país o programa que nós temos para mudar Angola. Este aqui é uma síntese apenas. O programa é vasto. Isto aqui é um manifesto, mas é o que sintetiza o nosso programa da mudança. Eu devo vos dizer que o nosso povo, o cidadão angolano, não só entendeu bem o que nós queremos fazer, o que está aqui, como aderiu de uma forma vasta e profunda a este nosso programa. UNITA terminou a campanha eleitoral com um comício no Kazenga, em Luanda. E o presidente da FENELA, Lucas Ngonda, disse hoje em Luanda que, ao contrário dos anos passados, os angolanos amadureceram nestas eleições de 2017. O político considera positiva a campanha eleitoral que, ao longo dos 30 dias, realizou pelo país. O encerramento da campanha deste partido aconteceu no Triângulo do Calemba 2, município de Belas, aqui em Luanda. Depois de percorrer algumas ruas da cidade, a passeata do Partido Frente Nacional de Libertação de Angola foi dar ao Mercado da Paz, no Calemba 2, onde deveria acontecer o comício. Pouco depois do meio-dia, as viaturas que transportavam os militantes chegavam ao local. Enquanto se aguardava pelo líder, a banda do partido animava os presentes. Minutos depois das 4 da tarde, terminava a marcha orientada por Lucas Ngonda no Triângulo do Calemba 2.
No seu discurso, o presidente da FNLA disse ser visível a maturidade dos eleitores no pleito de 2017. Por isso, caracteriza a campanha deste ano de positiva. Esta campanha ofereceu um balanço positivo. Rodamos todo o nosso país e a impressão que nós temos hoje é que de 2012 a 2017 o povo angolano ganhou muita maturidade. A FNLA diz que fez passar a sua mensagem. Agora cabe aos angolanos decidirem. Nós nos empenhamos procurando esclarecer qual é o nosso projeto. Agora, o povo de Angola é soberano. Este povo soberano é que saberá como fazer a sua escolha. Esta é a virtude, portanto, das democracias. O povo soberano é que deve escolher. Caso vença as eleições, Lucas Benguingonda promete criar um governo de inclusão social. A Angola que nós queremos é a Angola da inclusão social. A Angola que não exclui filho nenhum. Tenha lutado, não tenha lutado, desde que seja filho de Angola, deve merecer as atenções que deve merecer. Desta forma, terminou a campanha eleitoral da FNLA. No fim da campanha eleitoral, a APN apresentou o programa de governação e promete acabar com as assimetrias regionais no país. O presidente desta formação política apela também ao voto massivo nestas quartas eleições presidenciais. A Aliança Patriótica Nacional. A APN é um dos partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 23 de agosto. Esta força política escolheu a província da Huila, a segunda praça eleitoral do país, para encerrar a campanha de mobilização de eleitores. Na Praça João Paulo II, o presidente da Aliança Patriótica Nacional dirigiu seu discurso aos militantes, simpatizantes e amigos da APN. Quintino Moreira diz que uma das principais apostas do seu partido prende-se com o fim das assimetrias no país. O Partido da Juventude é contra as assimetrias no país. Nós queremos acabar com as assimetrias no país. Nós propusemos que, a nível do sistema de Estado angolano, seja unitário, descentralizado e desconcentrado. O candidato do MPLA a Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, está neste momento num recinto de espetáculos aqui na capital para momentos de convívio com jornalistas. Mário Vaz é um dos jornalistas presentes também no local e vai juntar-se a este telejornal para os pormenores que se impõem. Boa noite, Mário. Já começou ou está a terminar o jantar? Ora, está praticamente a começar com jornalistas de órgãos diferentes aqui neste local em que nos encontramos, o Cine Tropical, numa altura em que João Lourenço, o candidato do MPLA a Presidente da República, está a falar e vamos ouvir o que diz nesta altura o vice-presidente do MPLA. Durante o meu percurso como candidato do MPLA a Presidente da República de Angola, mantive encontros com diferentes setores da vida económica e social, facto que me permitiu obter conhecimentos adicionais sobre os mesmos, bem como conhecer os anseios e expectativas dos quadros destas áreas relativamente ao próximo governo, que vai resultar do pleito eleitoral desta semana. Nesta senda, eis-me aqui hoje para um encontro com a classe jornalística. Sabemos que a imprensa joga um papel muito importante em qualquer parte do mundo, uma vez que tem a grande função de servir de veículo de informação, colhendo-a, tratando-a, distribuindo-a à sociedade, o que lhe confere uma responsabilidade social muito elevada. O MPLA reconhece que os meios de comunicação social são imprescindíveis para o fortalecimento da democracia
o aumento do sentimento cívico e patriótico, a consolidação da unidade nacional e a preservação da paz, uma das maiores conquistas da história recente de Angola. Para que a comunicação social cumpra com estes desiderados, é primordial que se respeitem os valores centrais do jornalismo, tais como o rigor, a transparência, a isenção, a ética e a deontologia profissional, para que os cidadãos possam verdadeiramente beneficiar do direito de serem informados. Na atenção que o governo do MPLA pretende dar a esta classe, enquadram-se todas as ações gerais que vos beneficiam enquanto angolanos, tal como a promoção do desenvolvimento humano e bem-estar, com a inclusão econômica e social, a valorização do capital humano e a promoção do emprego qualificado e remunerador, dentre outras políticas estratégicas de desenvolvimento. Em relação às ações específicas ligadas a este setor, o objetivo geral do programa do governo do MPLA passa pela materialização de uma política que amplie as conquistas alcançadas no que concerne aos direitos e garantias no capítulo das liberdades de expressão, assumindo o compromisso de fortalecer e modernizar o setor da comunicação, posicionando-o como um agente catalisador do desenvolvimento econômico, social e político de Angola. Para garantir o sucesso dos cidadãos, para garantir o acesso dos cidadãos a uma informação rigorosa e isenta, o MPLA aposta em melhorar o que está bem e corrigir o que está mal a nível dos órgãos públicos da comunicação social, da formação e superação dos quadros do setor e da sua promoção no interior e no exterior do país, pretendendo igualmente prestar maior atenção aos órgãos privados da comunicação social. Dentre estas prioridades, queremos não ser demais realçar algumas propostas tais como o reforço da capacidade institucional e do papel reitor do setor, de forma a levar os órgãos de comunicação social a exprimir o esforço coletivo da nação para a estabilidade sociopolítica e econômica e a vontade da afirmação internacional de Angola. A garantia da continuidade do plano de melhoria da prestação do serviço público de informação, a promoção de espaços e conteúdos em línguas nacionais e programas direcionados às populações rurais e públicos vulneráveis, como crianças, mulheres e idosos, o estabelecimento do quadro legal adequado à transição dos serviços analógicos para digitais, favorecendo o desenvolvimento do mercado nacional e assegurar a respectiva transição, apoiado na imagem da imprensa internacional. O asseguramento da melhoria da qualidade do serviço público de comunicação social, com a sua modernização técnica e tecnológica, e a reestruturação e adequação das empresas de comunicação social do setor empresarial público aos novos enquadramentos legais. A promoção da construção das seguintes infraestruturas, nomeadamente o novo centro emissor de Caçoneca, o Centro de Formação de Jornalistas do Ambo, o Centro de Informação das Nações Unidas, entre outras. A conclusão da cobertura integral do território nacional por sinal de rádio e ampliar a cobertura do território nacional por sinal da televisão e internet. A promoção de ações de formação, superação técnico-profissional e atualização dos quadros, com o necessário acompanhamento da tendência global do jornalismo e os avanços registrados no capítulo das novas tecnologias de informação. A dinamização das rádios comunitárias e o incentivo da iniciativa das associações, cooperativas, fundações e instituições académicas na execução de projetos mediáticos
visando o exercício da cidadania participativa no domínio da comunicação, reforçando a capacidade local. Caros jornalistas, estimados camaradas, a aprovação este ano do pacote legislativo da comunicação social representa um passo significativo no sentido da afirmação do setor, atendendo ao papel importante que desempenha no reforço da cidadania participativa, assim como no processo de desenvolvimento econômico, social e cultural de Angola. Este pacote legislativo estabelece as regras de regulação, regulamentação, fiscalização e supervisão do exercício da atividade de comunicação social no âmbito da salvaguarda das conquistas alcançadas e dos direitos, garantias e liberdades constitucionalmente consagrados, adequando o setor às transformações políticas, econômicas e sociais que Angola tem vindo a registrar, para além de representar a reorganização funcional e pragmática do setor da comunicação social, enquanto agente do desenvolvimento e do progresso tecnológico e cultural e fator dinamizador do processo de desenvolvimento econômico e financeiro do nosso país. Como grande reforço para um melhor exercício profissional, no passado dia 14, a Assembleia Nacional conferiu posse aos membros da entidade reguladora da comunicação social angolana, mais conhecida por ERCA, um instrumento que reputamos da mais alta importância para o funcionamento em ambiente de equidade, profissionalismo e responsabilidade deste setor fundamental da vida em democracia. Criada no quadro do pacote legislativo da comunicação social, a ERCA vem substituir o Conselho Nacional de Comunicação Social nas suas atribuições essenciais, nascendo nitidamente reforçada na missão de promover e garantir o pluralismo e a diversidade das correntes de opinião e de expressão cultural, linguística, religiosa e étnica que representam a natureza multicultural do nosso grande país. Queremos que os cidadãos tenham garantia da livre difusão e do livre acesso aos conteúdos que devem conformar o amplo espectro da comunicação em Angola, facto que nos leva a depositarmos esperanças fundadas na ERCA como aliado imprescindível das instituições do Estado para o respeito cabal do direito constitucional dos angolanos a exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. Neste exercício fundamental de uma sociedade democrática e de direito, é imperioso combater vigorosamente a impunidade, pelo que a entidade reguladora da comunicação social angolana é chamada também a contribuir de modo decisivo para o emergir de um ambiente em que os excessos, a coberto de uma pseudo-liberdade de expressão, sejam travados sem contemplações, para que o direito ao bom nome, a honra, a reputação, a imagem e a reserva de intimidade da vida privada e familiar, entre outros previstos na Constituição da República, não sejam um mero enunciado legal. Caros jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, não é inocente o facto de termos agendado o encontro com jornalistas para a última atividade do amplo programa de campanha eleitoral do MPLA. Fizemo-lo propositadamente, por considerarmos o momento ideal para expressar os nossos agradecimentos pela cobertura das principais atividades que realizamos em todo o país,
feita por meios de comunicação, quer públicos, quer privados. Consideramos que a cobertura em referência foi feita com base na linha editorial dos diferentes órgãos, motivada pelo interesse público suscitado, mas assim mesmo agradeço, em nome do MPLA, todo o empenho e dedicação demonstrados. Auguro que o espírito de missão e de colaboração perdure em prol de um interesse comum, que é o desenvolvimento deste nosso grandioso país, Angola. Exorto a todos a acorrerem quarta-feira às assembleias de voto e fazerem a escolha certa. E a escolha certa é votar no 4, no MPLA e no seu candidato a Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Contamos com o vosso voto. Muito obrigado. O essencial desta comunicação de João Lourenço, candidato do MPLA a Presidente da República e vice-presidente desta formação política, aqui no Sina Tropical em Luanda. Uma comunicação onde João Lourenço aproveitou para justificar a razão de ser deste jantar de confraternização ter ficado na parte final, ainda neste último dia da sua campanha eleitoral. Apenas precisar aos telespectadores que antes da intervenção de João Lourenço foi aqui exibido um vídeo resumo denominado A História de um Candidato. Ora, era um vídeo que passava desde o momento em que o presidente do próprio partido anunciou, indicou o nome de João Lourenço para candidato do MPLA a Presidente da República. Um vídeo que passava por todos os passos dados na fase da pré-campanha e também na própria campanha eleitoral iniciada no dia 25 do mês de julho na cidade do Ambo e que hoje termina aqui em Luanda. Portanto, analisemos este jantar de confraternização está a acontecer aqui neste momento e estão presentes jornalistas de diferentes órgãos públicos e privados. Quanto ao partido MPLA, está aqui representado, além do próprio candidato desta formação política a Presidente da República, que vem acompanhado da sua esposa Ana Dias Lourenço. Estão aqui diferentes membros da estrutura diretiva do partido e alguns convidados. Ana. Boa noite, Mário Vaz. Bom regresso à casa. Candidato do MPLA a Presidente da República em momentos de confraternização com a comunicação social angolana. O Partido de Renovação Social encerrou em Saurimo a sua campanha política com a realização de um ato de massas onde o Presidente do PRS, Benedito Daniel, disse que o seu partido vai melhorar as vias de acesso aos serviços de saúde e de educação, caso vença as eleições de quarta-feira. O PRS realizou em Saurimo uma marcha com ponto de partida no bairro Tizainga. Os militantes, amigos e simpatizantes do partido, liderado por Benedito Daniel, percorreram várias artérias da cidade, tendo terminado no campo do Santo Antônio, onde o candidato do PRS a Presidente da República orientou o ato de massas e anunciou os eixos de governação caso vença as quartas eleições gerais. Se nós trabalhamos nas minas, se nós trabalhamos na agricultura, temos que ter escolas agrárias e temos que ter escolas viradas a minas. Por isso que nós queremos mudar. Benedito Daniel desmente informações em circulação de que o seu partido vendeu nos pleitos anteriores os seus votos a outras forças partidárias. Essas que não têm mensagem e que vêm aldrabar que o PRS vende votos, têm que procurar outra forma de fazer a campanha. Transmitir as mensagens dos seus programas. Esta falsidade não faz parte de uma campanha política. O PRS não vende votos nenhuns. O presidente do PRS na capital da Lunda Sul manteve encontros em privado com as autoridades tradicionais e religiosas e foi recebido em audiência pela governadora da província, Cândida Narciso.
segundo o líder político, para que o pleito de 23 de agosto seja demonstrado para o país, no continente e no mundo, que os angolanos têm maturidade, é necessário que decorra num clima de paz e respeito pelas diferenças. Estamos já a menos de 24 horas. Eu aconselho-os que se comportem como comportaram-se durante a campanha eleitoral, que tenham o mesmo civismo, que acorram às urnas para poderem esse direito de cidadania, portanto, que lhes é reservado e que só é exercido de 5 em 5 anos. O BRS encerrou sua campanha política na capital da Lunda Sul com um ato de massas. O assunto foi bastante badalado nos últimos dias nas redes sociais, as declarações do candidato a deputado pela Casa CE, onde durante um ato político de massas que aconteceu no Zete, província do Zaire, Makuta Nkondo instiga os jovens a fazerem manifestações, a destruírem estruturas da administração do Estado, partirem carros e a protagonizarem desacatos às autoridades. Manifestações de Angola fica em administrações da Macaluma uma feteria. Fica tu fica, monozinga kuiza sono kuna munazeto ya lombela nini kwa juventude ya kubama pafanisha jao administrador wake elimu na kati wa sadidinge ameneji tuka administração inavyo makalume inavyo ubatu petu situação na Burkina Faso, situação na Congo, o Eduardo Santos, Saula Zawidi kuna Congo de helicóptero, ela udiani wakiko na avião, ela ya vindi kuna Congo. Vem-nos à memória o triste exemplo de 1992, quando Abel Chivucovuco, então ao serviço da UNITA, ameaçava somalizar Angola. Na altura, o político incitava a violência, tendo mencionado a somalização do país caso os resultados não fossem favoráveis ao seu partido. Vamos rever alguns extratos. Parafrasear o que o secretário-geral da UNITA acaba de dizer, é que não devíamos minimizar a gravidade da situação no país, a não ser que estejamos interessados na somalização de Angola. Voto certo foi a tónica da última mensagem de campanha da primeira secretária de Cabinda do MPLA no ato de encerramento da campanha eleitoral do partido na província. A rua 24 horas no bairro Comandante Jica recebeu a massa militante do MPLA para o ato de encerramento da campanha eleitoral. Presidido pela primeira secretária provincial, o comício teve como convidados antigos dirigentes da Casa CE em Cabinda. 2 dos 4, agora militantes do MPLA, falaram para as massas. Vamos votar no número 4 e temos a certeza, estamos a reconhecê-lo nós próprios. E nós que estamos aqui presentes já demos mostra disso. Vamos corrigir e nós já corrigimos o que esteve errado em nós próprios. Mas para aquilo que está certo, é nós contamos com a vossa toda ajuda. Dizem que vão dar autonomia para Cabinda, vão dar estatuto especial a Cabinda. Se não consegue construir as suas sedes onde estão de trabalho, vão construir Angola. Eles têm força. Quem tem força é?
Num ambiente festivo, a coordenadora da estrutura da campanha eleitoral do MPLA na província de Cabinda disse que a intenção do seu partido continuar a defender a independência, a paz e todas as outras conquistas do povo angolano. Buscando as linhas do manifesto e o programa de governação, Aldina Katembo adiantou que a melhoria das condições sociais dos angolanos no geral e dos cabindenses em particular será um facto caso o eleitorado volte a depositar a sua confiança no MPLA e no seu candidato. Só melhora aquele que já fez, aquele que não fez não tem nada para melhorar, não tem nada para corrigir, porque eles fizeram muito mal, mas não têm a umbridade de fazer autocrítica daquilo que fizeram. Mas o MPLA vem dizer: eu vou melhorar as escolas, eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a água, eu vou melhorar a energia, eu vou melhorar a estrada. O MPLA diz: eu vou melhorar aquilo que eu já fiz. Aldina da Lomba Katembo realçou, por outro lado, as obras de requalificação do bairro Comandante Jica. Estamos aqui hoje no bairro Jica. Quem veio dos outros municípios estava a pensar que vão pisar na água, mas quando chegaram aqui é asfalto. Com o aproximar das horas para o ato de votação, o apelo para que ninguém falte foi feito. Aquele que vai votar distante da sua casa, não se preocupa, vale a pena, porque serão 5 anos de desenvolvimento e você estará a dizer sim ao MPLA, sim ao camarada João Lourenço. Por se tratar de uma festa, o encerramento da campanha eleitoral do MPLA em Cabinda contou com as atuações de músicos locais e vindos do Luanda, com destaque para Lito Pleia e Puto Prata. O candidato do MPLA a presidente da República manteve hoje um encontro com os observadores da CPLP que estão em Luanda para acompanhar as eleições da próxima quarta-feira. No encontro fez-se uma abordagem sobre a preparação das eleições gerais de depois da manhã. A marcha com o candidato do MPLA a presidente da República começou na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, passou pela chamada Rua do Avô Cúmbio. O candidato recebeu o carinho dos moradores do Quilamba Quiacho e terminou a caminhada aqui no campo do 14, no Golfe. Viva o MPLA! Houve tempo para as fotos e as chamadas selfies. Na sequência, João Lourenço dirigiu-se aos presentes e manifestou satisfação pela campanha eleitoral realizada pelo MPLA durante os últimos dias. Fizemos uma campanha bonita. O nosso partido fez uma campanha muito bonita. E quando me refiro à campanha, também já estou a incluir aquela fase chamada de pré-campanha, em que só os partidos fortes, os que têm músculos nas pernas para caminhar, conseguiram fazer essa caminhada de quase 8 meses sem parar. João Lourenço destacou também nesta intervenção os contactos mantidos entre o MPLA e os atores da sociedade civil, o que serviu para apresentar o programa e manifesto eleitoral do partido. O candidato defendeu o respeito à Constituição e condenou a sua violação por parte de alguns partidos políticos da oposição. João Lourenço referiu-se à agressão que as autoridades do Estado sofreram recentemente na província do Kwanza Norte. Nós não aconselhamos a ninguém a votar nesses partidos agressivos, por sinal o mesmo que agrediu a autoridade na localidade do Lucala, no Kwanza Norte. Portanto, vamos no dia 23 votar no Partido da Paz, no Partido da Reconciliação, no partido que soube perdoar, continua a perdoar e perdoará sempre. João Lourenço denunciou também alguns partidos da oposição que pedem aos jovens a fim de partirem para desacatos nesta fase da vida nacional e incitam a violência depois das eleições desta quarta-feira. Não podemos aceitar por isso
que militantes de um determinado partido político, na presença do líder desse mesmo partido político, que não o fez calar, que era a sua obrigação, o que significa dizer que está de acordo com o que o militante dele disse. Não podemos aceitar que 15 anos após o estabelecimento da paz e da reconciliação no nosso país, ainda se venha a público, em plena campanha eleitoral, incitar os cidadãos a meter fogo nas instituições do Estado, nas repartições públicas, a meter fogo nos carros. Só isso é um crime. Mas o que mais nos repugna é o facto de o líder desse partido político ter estado ao lado e não ter mugido nem tugido, como se diz na gíria. No último dia da campanha eleitoral, o candidato do MPLA a presidente da República voltou a apelar ao voto. João Lourenço pediu aos eleitores que consultem os seus nomes nas listas afixadas nas assembleias de voto, para evitarem transtornos no dia da votação. Manuel Silva, Nelson Venâncio, Vitorino Vilinga e Paulo Duda, TPA, Quilamba-Quiache. Em nome da verdade, impõe-se aqui retificar a nossa chamada. O que acabamos de ver foi a atividade do candidato do MPLA, hoje uma atividade de rua, candidato que condenou os partidos políticos que estão a orientar os seus militantes a desacatos durante e depois das eleições gerais da próxima quarta-feira. João Lourenço participou de uma marcha com militantes, simpatizantes e amigos do MPLA aqui em Luanda. Agora sim, vamos acompanhar a reportagem que faz referência ao encontro que o candidato do MPLA a presidente da República teve com os observadores internacionais que se encontram aqui em Luanda. Os observadores da comunidade de países de língua portuguesa e o candidato do MPLA a presidente da República abordaram a preparação para as eleições desta quarta-feira e João Lourenço aproveitou este momento para apresentar aos observadores o estado de prontidão do partido para o pleito que conta com 5 partidos concorrentes e uma coligação. Nós já tivemos encontro com o FNLA e também com a Casa CE e depois, por hora, o MPLA e para a Comissão Nacional, com outras informações políticas ainda não tivemos a confirmação. E a percepção é mesmo? Está tudo a correr bem? A nossa impressão é essa, não é? Eu falo pela nossa comissão. Os observadores da CPLP estão confiantes e acreditam em eleições livres, justas e transparentes, a julgar pelos contactos já mantidos com os partidos. Eu creio que o processo está a decorrer bem. Nós vimos acompanhando desde o início e agora aqui em Luanda estamos a observar que as manifestações de massa, as declarações, enfim, a informação tem estado a decorrer de uma forma pacífica e isto é muito importante, que deixa prever que também o ato eleitoral, tal como aconteceu já no passado, Angola já tem experiência nesse campo, vai ser realmente livre e justo. A missão de observadores da CPLP não vai ficar só pelo município de Luanda. O seu trabalho vai estender-se a toda a província. A missão da CPLP é relativamente diminuta, por razões que a própria organização, né, tivemos que enviar uma missão de uma quinzena de membros e por isso vamos circunscrever fundamentalmente a província de Luanda, mas cobrindo o máximo dos municípios possíveis. A missão espera ainda que o apuramento dos resultados das eleições seja transparente. Que os resultados sejam proclamados e que se apure de uma forma clara e transparente também aqueles que merecerem a legitimidade para conduzir o destino de Angola nos próximos 5 anos, a legitimidade que advenha da expressão da livre e espontânea vontade do povo angolano através das urnas. Estes não são os únicos observadores para as eleições gerais desta quarta-feira. O MPLA convidou partidos amigos da África e Europa para a festa da democracia.
O CNE só permitiu que cada partido concorrente pudesse convidar até 19 partidos amigos. São partidos africanos? Europeus também, por exemplo, Portugal vem 4 partidos, vem PSD, vem PS, vem Partido Comunista Português, vem também CDS. E cá do continente africano? Vem os países com os quais nós temos relações não só de amizade, mas também diplomáticas, partidárias também. O dia do candidato do MPLA a Presidente da República foi ainda marcado pelo encontro com observadores portugueses que já estão no país para acompanhar as eleições. Verifica-se de facto que há um ambiente de liberdade, de democraticidade, de participação cívica neste processo eleitoral, que é a minha convicção de que se manterá durante o dia das eleições e após as eleições. E portanto eu creio que esse testemunho de que o povo angolano está de facto empenhado no processo democrático no seu país e em reforçar a democracia no seu país e que este debate eleitoral será um testemunho disso, eu creio que é muito importante dar esse testemunho em Portugal, na medida em que sabemos que há alguns órgãos de comunicação social que são muito empenhados em dar em Portugal, transmitir em Portugal uma realidade de Angola que não corresponde à verdade. E portanto eu creio que o nosso papel como observador será de facto dar esse testemunho. Candidato do MPLA a Presidente da República e observadores portugueses abordam eleições da próxima quarta-feira. Informações que a televisão pública de Angola teve acesso dão conta de que militantes de alguns partidos políticos vandalizaram hoje aqui em Luanda uma viatura em que seguiam observadores internacionais da SADC. Está praticamente tudo a postos para a realização do pleito eleitoral na próxima quarta-feira, 23 de agosto. Espera-se que as eleições decorram num clima de segurança, estabilidade e responsabilidade, mas alguns partidos políticos não estão a cumprir com este desidrato. As informações ainda não foram confirmadas pela CNE, mas a verdade é que há indicações de que militantes de alguns partidos políticos vandalizaram a viatura dos observadores internacionais da SADC. A porta-voz da CNE explica. Ainda não recebemos nenhuma informação oficial da parte da missão de observadores da SADC a dar conta da ocorrência. Tomamos conhecimento por outras fontes, mas de todo modo é uma situação que é crítica. Nós temos estado a notar que nos últimos dias alguns partidos têm estado a assumir ações práticas e até mesmo utilizar uma linguagem verbal de incitamento à confusão, à perturbação da paz social, ao ódio, incitamento à desunião nacional, enfim. Por este motivo é que a Comissão Nacional Eleitoral, antevendo mesmo situações como estas, muito recentemente promoveu um encontro com os mandatários dos partidos políticos, a apelar para que assumissem um comportamento ordeiro e que fosse também esta mensagem a ser divulgada, a ser difundida junto aos apoiantes e militantes dos seus respectivos partidos. Infelizmente, para alguns partidos políticos concorrentes, mesmo depois desta recomendação feita expressamente num encontro mantido com os mandatários dos partidos políticos, não surtiu efeito. Não surtiu o efeito desejado e, portanto, nós temos um Código de Conduta Eleitoral. Este Código de Conduta Eleitoral define muito claramente quais são os comportamentos censuráveis, quais são os deveres dos partidos políticos concorrentes enquanto agentes eleitorais, e o que nós temos estado a notar é que realmente há aqui um universo de princípios que foram violados. Os angolanos estão em clima de paz e é desta forma que se pretende que as eleições decorram. De resto, as forças da ordem pública estão a postos para garantir eleições seguras e tranquilas. Comigo em direto está o Dr. Fernando Heitor, que é o nosso analista para questões políticas. Boa noite, doutora. Muito boa noite. Doutor, diga-me, é próprio do final de uma campanha assistir a episódios dessa natureza, com acirrar de ânimos até este ponto, até mesmo com observadores internacionais? Sim e não. Onde é que vamos começar? Sim, se não houver por parte dos líderes dos partidos
suficiente preocupação em relação a essas matérias. Significa dizer que é preciso que os dirigentes dos partidos façam trabalho de casa, mesmo que seja em sala de aulas, para instruir os seus cabos eleitorais de comportamentos cívicos, de aspectos de tolerância, de respeito pelos outros, pela diferença. Trabalho de casa, sala de aulas, conferências, seminários, por aí fora, palestras. Depois, é preciso que em atos públicos, tipo comícios, por aí fora, que repitam, sempre que apareçam em atos de comícios, como faz o resto do candidato João Lourenço, né? Instruam os seus seguidores para que tenham um comportamento condigno. E nós, enquanto analistas, eu digo nós porque estou a ver aqui o espaço do meu colega, do meu xará, não é? Sempre alertamos para esses aspectos e sempre fomos dando nota positiva ao comportamento das várias candidaturas, porque estavam de fato a transmitir mensagens positivas, mensagens de comedimento, mensagens de respeito em relação aos outros militantes de outros partidos. Tolerância. Mas, quer dizer, na ponta final, e às vezes também fica difícil, qualquer um dos partidos concorrentes tem elementos radicais. Tem elementos radicais, tem fanáticos que na euforia do comício às vezes toma posições um bocado extremas, e às vezes bastante extremas, mas há momentos em que já deixa de ser responsabilidade direta do partido, já é problema de polícia. A polícia tem que intervir, não interessa qual é a cor partidária de quem cometeu. Aí às vezes não fica muito bem rotular o cidadão que cometeu um ato de desrespeito, um ato de violência com este ou aquele partido político. É preciso pegar na pessoa e responsabilizar a pessoa. Ele é cidadão, é José, é Manuel, é Antônio, é Francisco, o que seja o nome dele, e ele tem que ser responsabilizado pelos atos que cometeu. Certo. Doutor, tocou num aspecto que me parece importante aqui abordar. Ora, falou da necessidade de os líderes dos partidos políticos terem uma postura, digamos, de alguma forma até académica, sim. Mesmo antes de irem para os atos políticos de massas. Ora, vimos em instantes no telejornal uma peça onde um candidato a deputado pela Casa CE, no caso Makuta Nkonda, portanto, a incitar a violência justamente para a juventude, justamente na presença de um líder do partido, do líder da Casa CE. Como entender isso? Este é um dos casos que eu considero que é também inaceitável. Inaceitável. Mas vejamos, Makuta Nkonda é conhecido pelo seu radicalismo tradicionalista, teve várias vezes nas rádios aqui, e o discurso dele sempre foi de um radicalismo tradicionalista e de uma retórica fascista que toda a gente sabe. Makuta Nkonda, em 2008, foi deputado pela UNITA. Não imaginem os constrangimentos que ele criou na Assembleia Nacional, aos companheiros de bancada e mesmo aos outros companheiros, colegas das outras bancadas. Quer dizer, é de um radicalismo. Eu pessoalmente já conversei com Makuta Nkonda, já o aconselhei a modernizar o seu discurso. Agora, o que me estranha é o Abel Chivukuvuku, enquanto presidente da Casa CE, sabendo ele que na Casa CE a Casa CE é uma coligação de pessoas da extrema esquerda, da extrema direita, da esquerda, do centro-esquerda, tudo aquilo aí, numa linguagem assim um pouco, até gostaria de dizer isso em que mundo, mas não vale a pena, aí cabem todos, cobras, lagartos, lagartixas, tudo. O Abel tem demonstrado uma capacidade bastante, é um caso de estudo.
Como é que ele consegue manter a unidade dessa gente toda, de várias ideologias? Os verdes estão lá, os azuis, os encarnados, todos estão lá. E o Abel tem estado a conseguir manter a unidade. Impossível a coesão. É impossível a coesão numa organização dessas. Tão dispara em termos de ideologias. Eu espanta-me, dizia, que o Abel, perante um comportamento desse Makuta Conde, a ser verdade, porque ainda há quem diga que aquilo foi montagem, é manipulação, a ser verdade, ele não se desmarque disso. Ele já devia ter vindo a terreiro, desmarcar-se disso. Eu ouvi alguém a dizer que parece que convocou uma conferência de imprensa, mas também como não via a conferência de imprensa, esses atos devem ser condenados em trabalho de casa. De qualquer forma, deixe-me perguntar-lhe, doutor, não será tempo de numa altura em que o país experimenta pela quarta vez este exercício, vermos, e que os partidos em princípio deviam estar mais maduros, devíamos ter políticos mais maduros, tomarem posturas públicas dessa natureza? Aliás, há dias vimos o próprio líder da Casa CE a incitar a juventude a garimpar em qualquer lugar. Exatamente. E como quer. E nós aqui também, eu pessoalmente, é normal, enquanto analista político e residente, já condenei isto. O Abel é moderno, o Abel é civilizado, o Abel tem interação, cria empatia com as pessoas. O Abel tem que saber desmarcar desses radicais, desses extremistas, não permitir discursos, enquanto militantes ou dirigentes da Casa CE, não podem ter discursos que ultrapassem as raias da racionalidade civilizada. Também há racionalidade não civilizada. Portanto, mas veja, às vezes a ambição desmesurada, não é? Que provoca obsessão. A ambição desmesurada, quando não é contida na racionalidade, nos limites da racionalidade, todos nós temos que ser ambiciosos, queremos melhorar o emprego, queremos ser promovidos, queremos melhorar a vida, temos que ser ambiciosos, mas dentro do racionalismo. Quando a ambição é desmesurada, torna-se obsessão, e a obsessão obstaculiza o bom senso. É isso, a obsessão torna as pessoas completamente, enfim, quase cegas e surdas àquilo que é ético, àquilo que é racionalmente aconselhável. E então entra-se nessa situação. Portanto, há pessoas que pensam que podem atingir o poder sem medir os meios, sem preparar os meios, os caminhos, sem fazer bem o trabalho de casa. O poder não surge assim. Angola, repare, Angola é um país muito grande, muito invejado e muito apetitoso para várias potências regionais e internacionais. Quem quer ambicionar o poder de Estado, do Estado angolano, tem que ter condições em termos de partido. O partido serve como uma antecâmara. A experiência de governação tem que se aprender dentro, no quadro do partido. O relacionamento com as pessoas, o relacionamento com as instituições. Você, se não respeita as instituições, não respeita os outros que estão no poder naquele momento, você, quando quiser ganhar este poder, vai também ter dificuldades. Porque as pessoas sabem quem você foi no passado. O político tem que ter cuidado com o seu passado. O político é avaliado pelo seu passado também, não é só pelo presente. E o Abel devia saber. Quando eu falo o Abel carinhosamente, porque o Abel é meu amigo, né? O Abel já carrega o ônus, vocês passaram a peça, já carrega o ônus da tal declaração da somalização de Angola, que também foi aí um bocado manipulada, aí vai votar umas coisas, mas pronto, saiu da boca dele. Ele estava a alertar para que Angola não caísse na somalização, porque na altura a Somália estava atravessando uma situação que se arrasta até hoje, infelizmente. Mas uma pessoa que já tem esse ônus tem que ter cuidado com aquilo que sai da boca, não é? É preciso ter muito cuidado. Portanto, essas coisas, às vezes, é como o peixe, né? Morre pela boca. Há aqui um outro assunto que também foi notícia, e deixe-me aproveitar a sua presença. Ontem a Comissão Nacional Eleitoral suspendeu e adiou a reunião com mandatários, simplesmente porque a UNITA negou-se a assinar o termo de recepção do dispositivo informático com informações informáticas, passa a repetição, muito importantes. O que é que lhe parece?
parece-me um ato de radicalismo também. O Zé Pedro Caxiungo é uma pessoa que também é uma pessoa já educada, é um bom docente, olha, referências vindas das universidades onde ele esteve a dar aulas, é um bom docente, mas politicamente ferve em poucas águas. E na política nós não devemos ferver em poucas águas. Na política nós devemos ser moderados, saber encarar os fenómenos e principalmente não nos deixarmos influenciar pelos radicais extremistas que nos rodeiam. A UNITA tem muitos radicais extremistas nesta direção, que rodeia as pessoas de boa vontade, as pessoas que são bons combatentes políticos. Os bons combatentes políticos não podem ser nem radicais, nem extremistas, nem podem ter discurso incendiário. Não podem, não devem. Fica mal na fotografia, fica mal para a posteridade, fica mal para os ganhos que podem obter no futuro. É preciso ter cuidado. O percurso de um político tem que ser um percurso estável, moderado, crítico ao regime, né? Mas nunca extremar posições, nunca ser um discurso tóxico. E isso é um comportamento mau, porque inviabilizou a atividade da CNE, com os outros todos lá presentes, e só ele, por birra, prejudicou todos. Prejudicar todos. Olha, doutor, há aqui uma questão, uma pergunta, como se diz, que não se cala. Vimos ao longo do telejornal um gesto que eu gostaria que qualificasse, que foi o encontro do candidato do MPLA a Presidente da República com a comunicação social angolana, que ao fim e ao cabo tem tratado de todas as questões inerentes à vida dos partidos políticos, à campanha eleitoral e não só. Como é que olha para este gesto de João Lourenço na aproximação, no carinho, na atenção, no respeito pela comunicação social? Olha, se eu qualificar esse gesto de ser um gesto de chefe de Estado, ainda não é, mas já tem um comportamento de chefe de Estado. Um gesto de pessoa que entende bem qual é o valor do quarto poder. Né? Comunicação social. Os malandrecos das redes sociais, já vou dizer Fernando Heitor, já não é Fernando Heitor só, é Fernando Baju Heitor, ou é Fernando Vendido Heitor. Mas mesmo assim, eu vou dizê-lo e vou repeti-lo. É um gesto de quem reconhece que em democracia há quarto poder. Eu utilizei a mesma expressão, eu agradeci os órgãos de comunicação social quando dei a minha conferência de imprensa para anunciar o fim da minha militância na UNITA. É assim, porque é que os outros políticos também não se aproximam, não agradecem o papel, o desempenho do quarto poder, dos jornalistas. Não é fácil. Eu nunca vi, tanto, talvez por ter ocupado essas funções de analista político, residente aqui na TPA, é que eu tive que me informar, tive que andar por aí também, recolher informações, é que eu me apercebi do trabalho ingente que vocês desempenham. Vocês desdobram-se em várias pessoas, há jovens jornalistas que não dormem por dia mais de 4 horas. Tem que estar em todas as frentes dos partidos políticos, são 6. Não é fácil cobrir isso. Chegar ao fim do trabalho, ao fim da campanha, reunir essas pessoas, oferecer-lhes um jantar, até podia ser um pequeno almoço só, por causa da crise, para os partidos mais pequenos, e agradecer essas pessoas. É um gesto de civilização, de grande postura de Estado, que é o candidato João Lourenço, a quem devemos felicitar, porque foi o único que fez isso. Foi o único que fez isso. Por isso, eu acho que é um gesto positivo, é um gesto que engrandece a candidatura do candidato João Lourenço e a todos os níveis aceitável, a todos os níveis elogiável. Doutor Fernando Heitor, o tempo escasseia. Boa noite, senhora. Obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Permita-me desejar sucesso a todos os partidos políticos, em especial ao partido político cujo programa de governação no qual eu me revejo. Penso que os angolanos estão atentos. Boa noite, até a próxima.
E o Presidente da UNITA diz que unidades militares estão a ser movimentadas nestes 2 dias antes das eleições. A intenção, segundo Isaías Samacuva, é que os militares não possam votar porque estarão longe das suas assembleias de voto. Nós estamos a ouvir esses dias que agora estão a transferir unidades inteiras. Estão a transferir unidades inteiras só para não poderem votar. Porque você vota lá onde tinha indicado que é lá onde você vai votar. Mas nas unidades da polícia e dos militares estão a transferir unidades para longe para que ele não possa votar. Estão criadas todas as condições para que os efetivos das Forças Armadas angolanas exerçam o seu direito de voto. O chefe do Estado-Maior-General das FARC, General Geraldo Sachipengo Nunda, garantiu que os militares recrutados em 2016 e que terminaram a sua formação este ano já foram encaminhados para as localidades onde efetuaram o registro eleitoral. Ela envolve fundamentalmente um efetivo de cerca de 6.000 militares. Cerca de 6.000 militares num universo de mais de 100.000 militares. Estes militares que são essencialmente aqueles que foram recrutados durante o ano de 2016, que fizeram seu treino em 2017 e que se registraram em outros pontos e neste momento precisam de fazer o movimento para as suas áreas, nas áreas onde eles fizeram o registro eleitoral. São cerca desses 6.000, praticamente esse movimento está concluído e pensamos que não cria nenhum problema na manutenção da segurança, na realização da missão das Forças Armadas em manter a estabilidade do país para que as eleições se realizem sem constrangimentos, também para permitir que as Forças Armadas apoiem a Polícia Nacional lá onde for necessário, no sentido do asseguramento ao processo eleitoral. Absolutamente, colocamos todas as condições, todos os meios necessários para que o militar que porventura seja do CUNEN e que estivesse, por exemplo, em Cabinda, tivesse a possibilidade de sair de Cabinda até o CUNEN para votar, e assim aconteceu em todo lado. Fizemos isso com aviões, com caminhões e também com os comboios. Termina hoje oficialmente a campanha eleitoral. Amanhã será dia de reflexão. Faltam 2 dias para os angolanos irem às urnas, deixar o voto de confiança no seu partido. Para essa altura fazem-se contas na Comissão Nacional Eleitoral. É para lá onde seguimos agora, o encontro do Moisés Sachipango, já está aí nas imagens. Boa noite, Moisés. Por aí é hora de balanço. O que é que se diz? Bem. Ora, muito boa noite. Ana Lemos, o que vai aqui acontecer é uma declaração do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, André da Silva Neto, uma declaração dirigida ao país relativamente às condições reunidas para a ida às urnas no dia 23, portanto, faltam escassas horas para que tal aconteça e é de praxe que o Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, o órgão responsável pela realização do pleito, se pronuncie ao país. Estão, nesta altura, reunidas as condições para que esta declaração aconteça nos próximos momentos. Vamos ouvir já a seguir-se. Oficialmente a campanha eleitoral. Gostava de passar a informação aos colegas da comunicação social que aqui neste sítio será a sala de comunicação das eleições gerais de 2017. Portanto,
Tudo o que diga respeito às eleições e que os colegas tenham de alguma dúvida, de alguma ajuda, a assessoria de imprensa da Comissão Nacional Eleitoral está disponível para tirar dúvidas aos colegas da imprensa. Agradeço a presença de todos. Estamos em direto pela rádio e pelas televisões, rádios e televisões. Vamos então ouvir o pronunciamento do Sr. Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Dr. André da Silva Neto. No momento em que André da Silva Neto se dirige ao palanque de onde irá então projetar a sua voz para o país em poucos momentos para a decisão do futuro. Estimados eleitores e concidadãos, dispõe o artigo 62 da Lei 3136/2011 de 21 de dezembro que a campanha eleitoral é aberta 30 dias antes da data que antecede ao dia do escrutínio e termina às 0 horas do dia anterior ao marcado para as eleições gerais. Como estamos recordados, a 22 de julho do ano em curso, declaramos que a campanha eleitoral iniciava às 0 horas do dia 23 de julho e terminava às 0 horas do dia 21 de agosto, sendo o dia 24 reservado à reflexão, o dia 22, reservado à reflexão dos cidadãos eleitores, para que no dia 23 se dirijam às assembleias de voto em sã consciência e escolham o partido político ou a coligação de partido político que dirigirá os destinos da nação. Durante os 30 dias de campanha eleitoral, os partidos e coligação de partidos políticos desenvolveram uma intensa atividade de justificação e promoção das suas candidaturas, usando os diversos meios que a lei estipula, e através dela foi possível dar a conhecer aos eleitores e aos cidadãos em geral os princípios ideológicos, programas políticos, sociais e económicos por si sustentados dentro do espírito da democracia participativa e do Estado de Direito. De uma forma geral, e apesar da ocorrência de incidentes localizados que foram devidamente controlados e que se encontram a receber tratamento legal dos órgãos competentes, a campanha eleitoral decorreu num clima de paz, de liberdade e justiça, em que os concorrentes observaram os preceitos políticos, morais e éticos que regem as eleições e as nossas particularidades históricas. A maturidade e a responsabilidade demonstradas pelos políticos e pelos seus apoiantes facilitaram o trabalho tanto dos órgãos de defesa e segurança como da própria Comissão Nacional Eleitoral, que tem a responsabilidade legal de, entre outras, organizar, executar e conduzir os processos eleitorais, decidir sobre as reclamações dos cidadãos e dos partidos e coligações de partidos relativas às eleições e de se assegurar a igualdade de oportunidade de tratamento das diferentes candidaturas prevista na Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da CNE. Por esta postura que enobrece a nossa democracia, endereçamos uma palavra de apreço aos partidos e à coligação de partidos políticos e aos distintos candidatos concorrentes. Caros eleitores, caros concidadãos, inicia às 0 horas de manhã, de acordo com a lei, às 24 horas de reflexão que nos levará ao dia das eleições. Aconselhamos a todos os atores políticos a manterem a calma e a serenidade dentro do espírito que nos tem caracterizado nos últimos 15 anos. Apraz-me recordar-vos a metáfora que utilizamos ao anunciarmos a abertura da campanha eleitoral, quando afirmamos que a nossa querida pátria angolana assemelhava-se a uma formosa e poderosa dama, proprietária de um incomensurável património material de recursos naturais, o seu solo e subsolo, e que ela procura um mandatário dentre os concorrentes para gerir com
rigor, prudência, eficiência, eficácia e racionalidade este colossal património em seu nome, mas em benefício e proveito único e exclusivo de milhões de mulheres e homens que são seus filhos e que constituem a população angolana. Para tanto, esta dama, que é Angola, delega poder aos seus filhos para que estes, depois de estudarem e analisarem os programas e projetos de sociedade que aqueles concorrentes apresentarem no decurso das suas campanhas eleitorais, sobre a forma como irão gerir tais recursos, esses mesmos filhos se dirijam às urnas no próximo dia 23 de agosto e decidam, pela via do voto, a qual deles deve ser conferido o mandato para gerir o seu património tal como ela deseja. Caros eleitores e concidadãos, é chegado o momento. Reflitam maduramente. Façam que os concorrentes façam as mensagens que os concorrentes ao poder político foram passando ao longo dos 30 dias de campanha eleitoral e decidam qual deles merece a vossa escolha. Façam-no livre de pressões de qualquer espécie e no dia 23 acorram às assembleias de voto para secretamente escolherem o vosso preferido, na certeza de que o escolhido por vós é aquele que definirá efetivamente para todos nós um futuro de prosperidade e bem-estar económico e social. Boa escolha e que vença o melhor. Declaro encerrada às 24 horas de hoje, 21 de agosto, a campanha eleitoral aberta a 23 de julho do mês passado. Muito obrigado. Então aqui as palavras do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, André da Silva Neto, efetivamente apelando ao voto de todos os angolanos, apelando também a que estas eleições decorram com toda a normalidade, em clima de harmonia e de respeito pela diferença. Falou igualmente do respeito e da observância do dia de amanhã, exatamente o dia de reflexão, em que nada irá acontecer do ponto de vista de iniciativa política de nenhum ator envolvido neste processo, pois será o dia em que os angolanos irão efetivamente refletir-se sobre a escolha a ser feita no dia seguinte, neste caso no dia 23 de agosto, portanto o dia da votação. Pelo que por aqui também fica este apontamento, andaremos em direto a partir-se do centro em que todos nós, no dia 23, provavelmente ainda neste dia, saberemos o resultado final deste ato eleitoral, destas eleições gerais de 2017. Será aqui que serão divulgados os resultados deste pleito eleitoral. Chama-se Centro de Divulgação de Resultados e é aqui onde os jornalistas também irão, obviamente, marcar presença ao longo dos próximos dias até a conclusão do processo de votação. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Moisés Sachipanho. De resto, a TPA vai acompanhar todos estes momentos. As Forças Armadas angolanas constituem os alicerces e os guardiões da unidade e da reconciliação entre todos os angolanos. O entendimento é de vários chefes militares de diferentes proveniências, todos irmanados na defesa da pátria e das conquistas alcançadas pelo povo angolano sob a liderança do presidente José Eduardo dos Santos. Desde a conquista da paz em 2002, as Forças Armadas angolanas constituem os verdadeiros alicerces e os guardiães da paz e da reconciliação nacional, sob a liderança do presidente José Eduardo dos Santos. Facto partilhado por todos os militares nos mais distintos níveis hierárquicos em todo o território nacional. Que devemos uma grande homenagem ao nosso comandante em chefe, ao presidente José Eduardo dos Santos, pelo
papel que ele desempenhou na condução de todo o processo. Primeiro, da transformação do país de um sistema monopartidário para um sistema multipartidário. A criação de um país democrático, um país reconciliado, um país unido. Foi o presidente José Eduardo dos Santos que realizou e conduziu este processo, mesmo quando a guerra começou em 92, 93, o presidente da República fez tudo para que o país continuasse a trabalhar com normalidade, que na Assembleia Nacional estivessem os deputados da UNITA, que estava do outro lado da barricada a lutar para derrubar o governo, para que aqueles que estavam no governo de reconciliação nacional continuassem, para que os militares que foram incorporados nas Forças Armadas também continuassem nas Forças Armadas com toda a confiança. Esses elementos são fundamentais para ver o papel do Presidente da República. Quando nós estávamos no Mochico, no Luena, a fazer a guerra, quando praticamente os militares que estavam naquela linha podiam ser uma presa fácil para as Forças Armadas angolanas, o Presidente da República decretou que ninguém fosse maltratado, que todos fossem bem tratados, que aqueles que estivessem doentes fossem enviados para o hospital militar, e isso aconteceu. É inquestionável, porque o que se fez de 2002 para cá, como diz, consolidação da paz, da reconciliação nacional, portanto, sem esses fatores, acredito que as FARC não teriam feito absolutamente nada em termos de formação e não só. Então, isso deve ser uma orientação de Sua Excelência, do Sr. Presidente da República, comandante em chefe, que tem sido, portanto, um homem, digamos assim, incontornável para que o país tivesse chegado ao ponto a que chegou. Não digo só as Forças Armadas, mas o próprio país. As Forças Armadas angolanas são igualmente uma plataforma sólida para a formação de quadros nas mais distintas especialidades. Foi assim que, neste âmbito, a nível das Forças Armadas e no âmbito da reedificação, foram constituídos 4 subsistemas de formação. O subsistema do Estado-Maior-General, o subsistema dos ramos da Força Aérea, da Marinha e do Exército, que formam quadros desde o soldado ao general. É nesta condição que temos a liberdade de dizer que, graças à liderança de Sua Excelência, o Comandante em Chefe se permitiu concluir com os objetivos de garantir a segurança nacional. Pela sua postura, em perfeita sintonia com a diplomacia angolana, as FARC continuam a granjear reconhecimento e prestígio em todo o continente africano e no mundo de um modo geral. O elevado nível patriótico das Forças Armadas angolanas estimula a confiança dos cidadãos na estabilidade e no futuro do país. As FARC devolverão ao povo angolano a sua autoestima. É neste diapasão que nasce a confiança entre as FARC e o povo angolano. Não temos registro de episódios de desinteligências, de desconfiança das populações com os militares.
Para as novas gerações, as Forças Armadas constituem um exemplo de coragem, paciência e abnegação em prol de um futuro de prosperidade para todos os angolanos. O presidente desempenhou um papel muito importante, porque ele queria unir todo mundo. Porque é um pouco difícil eu chegar até na patente do general de 3 estrelas e eu já recebi 2 vezes medalha da mão do presidente da República. Como acontece em ocasiões dessa natureza, vou ocupar-me deste pequeno instrumento para a leitura de uma nota de esclarecimento das Forças Armadas Angolanas, que chegou em instantes à nossa mesa de trabalho. Foi com muita preocupação que o Estado-Maior-General da SFA acompanhou hoje, 21 de agosto, através de órgãos de comunicação social nacionais, uma interpretação completamente errada feita pelo partido UNITA, num ato político de massas sobre o nosso comunicado feito no dia 16 deste mês. Na verdade, o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas exorta os seus efetivos exortava para que se deslocassem para os seus efetivos ou seus respectivos locais de votação, cumprindo dessa forma, enquanto cidadãos, o direito de voto, visto que a CNE, Comissão Nacional Eleitoral, informou e tem reiterado que não haverá voto deslocado, sendo deste modo obrigatório a votação de acordo com os dados constantes nos cadernos eleitorais. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas rejeita de forma veemente e considera levianas e irresponsáveis as acusações do partido UNITA. O discurso em referência é uma clara desinformação e desconhecimento do funcionamento partidário das Forças Armadas Angolanas. Finalmente, o Estado-Maior-General da SFA reafirma o seu respeito pela Constituição da República e a lei, a sua obediência ao comandante em chefe, o compromisso com a pátria de garantir a coesão, a segurança, a estabilidade e a paz efetiva enquanto bem irrefutável do povo angolano, afastando-se de qualquer envolvimento partidário. Todos por Angola, FA, prontas para a defesa da soberania nacional. É assim que termina esta nota de esclarecimento do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. O que vamos ter a seguir são notícias do desporto. Já está aqui em estúdio o meu colega Neto Júnior. Olá, boa noite, Neto. Vamos falar de Afrobasket no feminino. Angola parece ter começado muito bem. 3 jogos, 3 vitórias. Como é que isso aconteceu? Tudo bem. 3 jogos, 3 vitórias. Pensei que fosses vir de óculos também, parece quadro. Não, é só para ocasiões especiais. Vamos às notícias, Neto. Pois é, assim mesmo, Angola 3 jogos, 3 vitórias, Camarões, Mali, equipa anfitriã, e neste domingo a seleção da Tunísia. Nos 3 jogos, o grande destaque foi Itali Lucas como a melhor marcadora dos desafios. A volta a entrar em cena, Ana, o jogo para a 4ª jornada, a primeira fase é diante da Côte d'Ivoire. Obrigada, Neto, boa noite e vemos amanhã. Até. Ora, passam alguns bons minutos das 22 horas, é que consigo aí deste lado, quase se perde a noção do tempo. Resta-me dizer-lhe boa noite, descanse bem, o telejornal volta amanhã às 20. Boa noite. Ela. Mini yena mwana benu Congo.